Val Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Missão Vitória, essa é a palavra de ordem no Sampaio Corrêa. O time trabalha firme para o confronto deste sábado, estreando no segundo turno do Campeonato Brasileiro. É provável que o time sofra alterações para encarar o Dragão em seus domínios. O Maranhão Atlético Clube já sabe a data do confronto diante da Tunaluso pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Sabe também que não vai jogar no Mangueirão. A Refricenter, há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista. Desconto especial para você também. 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores nossas diversas condições de pagamentos. Diversidades de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. Refricenter, quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades. Mercado Central e São Cristóvão. Tudo bem, minha galera? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. A propósito, eu gostei muito da participação do torcedor, o torcedor interagiu, bacana, de forma... Poxa, eu gostei mesmo, né? Como se deve, sem ofender ninguém, mas expressando a sua opinião. De todos aqueles que participaram, tivemos um índice altíssimo para a saída do técnico Márcio Fernandes, e não era essa a pergunta que nós fizemos. A gente pediu a análise do torcedor sobre o time, mas o torcedor se manifesta. Mas o presidente do Sampaio garantiu o Márcio Fernandes no comando do time tricolor, na sequência do trabalho. Então o trabalho segue. O Sampaio pega o Atlético Goianiense neste sábado. Você acompanha aqui também no canal. Aliás, sábado são 2 jogos, hein, galera? 2 jogos, já eu te conto, porque o Maranhão também vai jogar. Então vai encarar o Atlético, que aqui diante do Sampaio Corrêa fez um grande jogo, abriu até 3-1. O Sampaio correu atrás e foi buscar um empate, fazendo uma partida muito boa, nos dando a esperança de dias melhores do time tricolor de aço, mas os acontecimentos recorrentes acabaram que o time não conseguiu a sua mesma performance no primeiro turno do ano passado. E no ano passado o Sampaio fechou com 23 pontos, 3 pontinhos a mais, mas são 3 pontinhos a mais. E isso muito por conta de ter vencido esses 2 jogos fora de casa, que o Sampaio Corrêa venceu. Por conseguinte, o time também teve as derrotas em casa. Poderia ter tido uma performance melhor, claro, poderia ter tido uma performance melhor, porque aí o Sampaio Corrêa, se daquilo que a gente projetou, uma vitória diante do Avaí ou um empate, e uma vitória em casa ou um empate diante do Sport, que fosse, né, o contrário do que falamos aqui em relação aos jogos. Mas o time do Sampaio Corrêa fechou com -3, o déficit de -3 em relação ao time do Leonardo Condé no ano passado, que fechou com 23 pontos contra 20 pontos deste ano. O Sampaio precisa de mais 25 pontos para escapar do rebaixamento. São 25 pontos. Nesse primeiro turno só conseguiu 20. Então precisa o Sampaio Corrêa ser muito, muito melhor. Muito melhor do que foi neste primeiro turno. Um comparativo aqui, galera, só um comparativo aqui. O Atlético Goianiense trocou o técnico. O Alberto Valentim. Chega ao Jair Ventura. Alberto Valentim foi demitido com 12 jogos, 3 vitórias, 6 empates, e 3 derrotas apenas. 3 derrotas. Foi demitido porque, segundo o Adson, não estava dando certo. Era preciso fazer a mudança naquele momento. Momento em que você tem um espaço para trabalhar. Porque o novo técnico chegou na segunda, trabalhou na terça, trabalha nesta quarta-feira
e já coloca a mão no time e vai para o confronto diante do Sampaio Corrêa com uma equipe totalmente motivada. O jogo do Sampaio é extremamente difícil e complicado jogando no Antônio Ascioli, que é o campo, é o estádio do Atlético Goianiense. Estádio que vai estar completamente lotado. Sobretudo porque você tem um impacto de um treinador de ponta, né? Dos chamados novos treinadores ou treinadores da nova geração, os emergentes do futebol. E que já passaram em grandes times da Série A do futebol brasileiro, em times grandes. Então, vem para o Atlético Goianiense com mais esse antídoto, quer dizer, com mais esse reforço, vamos colocar assim. E o Sampaio Corrêa, o reforço que tem são jogadores que foram contratados, o Jetson ganhou condição de jogo. Vamos ver se o Thiaguinho vai entrar no time, quais as alterações que sejam processadas pelo time do Sampaio, mas, sobretudo, é preciso a correção nas falhas que são recorrentes. O Sampaio, se você observar os gols do Sampaio, as falhas são as mesmas. As mesmas. Não é, torcedor, que o Sampaio não tenha jogado bem. Eu não disse isso, o Sampaio não jogou mal. Mas as falhas são as mesmas e que ocorrem e que o Sampaio Corrêa acaba perdendo seus jogos e parece que ninguém está ali, que ninguém corrige, que ninguém trabalha e as falhas são as mesmas do Sampaio Corrêa. Ou seja, bola na ponta, cruzamento na área, jogador está marcando a bola, esquecendo o adversário. Dá uma olhadinha no gol. Que o Sampaio tomou o primeiro gol, veio da direita, cruzamento veio rasteiro até na grande área, tal, ninguém marcando o Luciano Juba. E quantas vezes falamos do Luciano Juba aqui? Cara, ele é um craque, você não pode, é a dupla que dá certo, Luciano Juba e tal, e o ataque, o Wagner Love e tal. Jogador que nem vai ficar no Sport, ele vai embora, porque vai para outro time, porque é um jogador de muita qualidade, jogador diferenciado. Meteu 3 dedinhos de sutil na bola, sutilmente. Felipinho, sozinho. Mateus, o pivô estava embolado aqui com o Gabriel Furtado e com quem? E com o Fábio Aguiar. Quer dizer, estava todo mundo ali e se esquecendo que o Felipinho estava sozinho ali para pegar no interior da grande área. Isso sim é marcar a bola e esquecer o jogador. Chega no Luciano Juba, tocante com visual maçante, e aí o Felipinho bate cruzado para marcar 1-0. Falha recorrente, as mesmas falhas existentes do Sampaio Corrêa. E quanto tempo faz que o professor Márcio Fernandes está lá, que não consegue corrigir as falhas do Sampaio? Então é isso, o que a gente quer não é trocar técnico, o que a gente quer é que o Sampaio Corrêa trabalhe e não peque nos mesmos erros de sempre. É só isso que nós queremos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os reforços são dados, Sampaio Corrêa não rende. Então é isso. Então o Alberto Valentim ele foi demitido com 12 jogos, com 3 derrotas somente. 3 derrotas somente. Vamos ver como é que está aqui o professor Márcio Fernandes, garantido pelo presidente Sérgio Frota. 14 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. 7 derrotas. Do Sampaio Corrêa. Vai abrir o segundo turno, precisando minimamente de 25 pontos, só conseguiu 20 no primeiro turno. 25 pontos para fugir da zona de rebaixamento, para não ser rebaixado para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. A gente acredita? Acredita, o Sampaio não jogou mal, mas é preciso corrigir os erros, corrigir as falhas do Sampaio. Então o Sampaio está aí, está trabalhando, vamos saber as informações aqui com o nosso parceiro Afonso Diniz, trazendo as notícias do Sampaio Corrêa, os trabalhos do Sampaio Corrêa. Os treinamentos estão sendo fechados para a imprensa, mas a gente corre atrás para saber. E meu parceiro Afonso Diniz vai colaborar mais uma vez aqui com o nosso canal também. Grande repórter da TV Mirante, da Rádio Mirante, nosso parceiro nas transmissões, e do blog afonsodiniz.com. Trazendo meu parceiro Afonso, manda um recado. O Sampaio Corrêa segue em ritmo quente de preparação para seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, fora de casa, diante do Atlético Goianiense. A partida marca a abertura para a Bolívia Querida do segundo turno da competição, onde o tricolor busca chegar aos mágicos 45 pontos para afincar sua bandeira dentro da Série B e permanecer para a próxima temporada. A Bolívia Querida, que tem 20 pontos na 15ª colocação,
precisa mais que dobrar essa pontuação para alcançar a permanência na Série B 2023. O aproveitamento do primeiro turno foi de apenas 35%. O Sampaio precisa minimamente chegar a 44% de aproveitamento no segundo turno. Para isso, a preparação, inclusive, vem sendo realizada em sigilo. Não há divulgação sobre programação, o Sampaio Corrêa não confirma os turnos de treinamento e também não confirma o dia de viagem. Mas a reportagem Mirante, de forma extraoficial, confirmou que o time do Sampaio Corrêa volta a trabalhar hoje à tarde no CT José Carlos Macieira e embarca para Goiânia amanhã. Amanhã, o time do Sampaio Corrêa tem apenas o traslado de viagem. Na sexta-feira, o time boliviano fecha a sua preparação para o confronto diante do Atlético Goianiense na cidade do jogo, em Goiânia. Para a partida, o técnico do Sampaio Corrêa, Márcio Fernandes, tem todo o elenco à disposição. Existem possibilidades de mudança, mas tudo isso vem sendo cogitado, mas os ajustes serão definidos principalmente na atividade final em Goiânia, quando ele realizará um trabalho específico, tático e também o movimento de bola parada. A equipe boliviana deve conter novidades para essa partida diante do Atlético Goianiense, com possibilidades de jogadores que foram recentemente contratados entrarem na formação titular. Afinal, o Sampaio Corrêa já contratou 10 jogadores só nessa janela de transferência, janela que se encerra no começo do próximo mês. E o time do Sampaio Corrêa promete anunciar outros reforços e avançar sobre a dezena de contratação que já realizou durante este percurso de movimentações de mercado. O confronto diante do Atlético Goianiense acontece, portanto, neste sábado, às 18 horas, em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli. Obrigado, Afonso Diniz, aqui com as notícias, então, do Sampaio Corrêa Futebol Clube. A Bolívia querida trabalha. Aí a gente quer que dê muito certo esse trabalho do Sampaio, que o time consiga surpreender o adversário. Não é jogo fácil, não. Nós sabemos, não é jogo fácil, jogo difícil contra o Atlético Goianiense. Sempre foi difícil contra o Atlético Goianiense. E não será diferente desta vez. Cabe ao Sampaio Corrêa mostrar que os seus jogadores têm qualidade, que eles podem sim assimilar aquilo que o professor está pedindo. O Ferreira a TV Sampaio disponibilizou então aqui uma entrevista com o Ferreira e a gente então mostra o Ferreira falando aqui. A gente vem conversando, né? A gente sabe que a gente precisa melhorar, reagir o quanto antes para sair dessa situação incômoda. É uma situação que preocupa todos nós, ninguém está feliz pelo momento que estamos passando, mas a gente tem a consciência do que podemos fazer, temos que trabalhar mais, falar menos, esse é o momento de trabalhar mais, focar. Precisamos voltar a vencer o mais rápido possível para voltar a confiança e aí continuar crescendo na competição. A gente sabe que o momento é foco total, trabalhar, união, disciplina, que só a gente mesmo vamos sair da situação. Ninguém vai vir aqui pegar a gente e colocar a gente lá em cima. Temos condições, temos um elenco para isso. Agora é confiar, trabalhar e acreditar que vamos conseguir sair desse momento difícil. Claro, a responsabilidade aqui são de todos. Vestir a camisa do Sampaio não é para qualquer um. Creio que se estão aqui é porque tem condições de ajudar, de somar, de fazer algo pelo clube. E em questão do jogo, eu creio que fomos melhores contra o Sport. Primeiro tempo, por um vacilo ali, uma falta de atenção, tomamos o gol, mas reagimos, conseguimos gol de empate, tivemos a chance de fazer o segundo gol, fomos melhores em todos os quesitos no jogo. Infelizmente, no segundo tempo, tomamos o gol, a virada e não conseguimos fazer o empate e sair com a vitória, que é o que a gente vem buscando e o que a gente quer, o quanto antes. Mas aí já é página virada, agora é trabalhar. É claro que a derrota dói, deixa a gente sem dormir, mas não podemos perder a fé, não podemos desistir, temos que continuar trabalhando e agora ir mais forte lá contra o Atlético Goianiense para a gente somar na competição. O mais importante agora é somar, fazer um bom jogo e buscar a reação o quanto antes. Precisamos reagir e sábado agora temos a oportunidade de reagir lá. A gente precisa competir, aonde for, seja no Castelão, seja fora de casa, a gente precisa ir para competir. Sabemos que todos os jogos são difíceis, independente seja fora ou em casa. Creio que jogar fora é um pouco mais difícil, mas a gente tem que ir lá para competir. Sabemos que ter mais atenção, porque hoje o jogo se ganha em detalhes. E o que errar menos, ganha o jogo. Então a gente tem que ir lá focado para errar
muito pouco, se puder não errar nada e competir, brigar de igual para igual com o time adversário e tentar vencer, tentar somar. Eu creio que se a gente competir mais, fazer um pouco mais do que a gente vem fazendo, que a gente precisa fazer, a gente vai conseguir ganhar os jogos e somar ponto. Resto Sampaio Corrêa é o foco, né? Focar, é no jogo, é preparativos, que passou, encarar esse segundo turno mesmo com muito foco para sair dessa situação. Situação que é delicada. Claro que você tem mais 19 jogos pela frente, mas é bom que não perca, não estreie nessa segunda etapa com derrota. Porque o Sampaio precisa sair desse momento delicado, que são 3 jogos sem vencer, inclusive dentro de casa, né? Então o Sampaio vem de 2 derrotas, um empate e 2 derrotas na sequência. Uma fora e outra em casa, né? Então o Sampaio precisa, nesse momento, de um resultado, eu considero até o empate um resultado positivo diante do Atlético Goianiense. O time do Atlético Goianiense, que apresentou o Jair Ventura, contratado aí para substituir Alberto Valentim, e que chega com o seguinte discurso. Aliás, tem o lance do Pimentinha que o torcedor queria para a gente mostrar, né? Mas eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho, no oferecimento de Mebal Alumínio, que fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Entrada do Quatrac próximo ao sinal, os telefones na tela para você. E de Refricenter, refrigeração. Quem conhece, recomenda a Matriz Mercado Central, filial na Guajajaras, no São Cristóvão. Abraço ao empresário Mendes, ao empresário Ribeiro, de Mebal e de Refricenter, refrigeração. Obrigado pela parceria, valeu, meus amigos. E o seguinte... Então vamos lá, galera. Agora para pontuar então Jair Ventura. Jair Ventura, ele foi apresentado então pelo Atlético Goianiense, pelo presidente Adson. Então ele vai falar aqui no canal. Muito feliz, muito honrado com o convite do Adson, fazer parte dessa grande equipe, desse grande elenco e em busca do nosso objetivo, né? Não tem outro objetivo que não seja a volta para a Série A. É o objetivo do clube, é o objetivo nosso como comissão. Certeza é o objetivo de todos os atletas e que juntos, com muita sinergia, muita competitividade, muita organização, possamos alcançar o nosso objetivo, que é o acesso à Série A. A sua estreia já será no estádio Antônio Ascioli, inclusive com direito à promoção. Então se dirija especificamente ao torcedor atleticano nesse momento. Olha, existe uma máxima no futebol, né, que os nossos torcedores são o 12º jogador, e isso é muita verdade. Nós que trabalhamos, somos apaixonados pelo futebol. Quando a nossa casa está cheia, a torcida nos empurra e a gente tira cada vez mais força para alcançar os nossos objetivos. Então aproveita essa oportunidade para convocar a nossa torcida, que juntos possamos encher o nosso estádio e conseguir essa vitória que é muito importante para que a gente possa conseguir o nosso acesso no final do campeonato. Professor Jair, o senhor andou aqui no CT do Atlético, conheceu a estrutura do clube, o que o senhor achou? Olha, eu brinquei com o Adson, eu pensei que eu estava na Europa. É impressionante a estrutura, impressionante a organização que o clube tem. Então, assim, facilita muito a vida do treinador. Você pega um time, um clube extremamente organizado, um clube que cumpre com as suas obrigações. Então, a gente facilita, é só a gente ir para o campo, fazer o nosso melhor, retribuir isso tudo que é feito do lado de fora, né, com muita organização, como eu acabei de falar, que o nosso presidente nos entrega. Então agora é ser organizado também dentro do campo, com muita competitividade, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que não pode ser outro, que não o acesso à Série A do ano que vem. Sucesso, Jair. Obrigado. Aí é o Dragão, né? O Atlético Goianiense, né? Contratando o Jair Ventura. Esse time é forte, muito forte, tá aí. Mais um grande técnico chegando lá para o Dragão. Sim, aí o torcedor me perguntou, mas Costa, o lance do Pimentinha. Tem até um lance, não seria nem esse aqui o lance que eu gostaria de mostrar, porque tem um lance que foi pego atrás do gol, né? Exatamente onde a gente tem boa a percepção, a gente vê o raspa que o Sabino dá no Pimentinha. Mas disponibilizado nesse momento esse aqui. Eu vou atrás ainda daquele outro lance para mostrar, mas só para pontuar aqui, ó. Nesse lance aí do Sabino, mesmo nesse lance, nessa imagem, a gente vê, rapaz, que ele chegou com tudo, pisando lá no pé do Pimentinha, raspando o Pimentinha. Na imagem atrás do gol, então, ela é bem acentuada ainda, né? Mas o VAR devia chamar, devia mostrar. O técnico, o árbitro não marcou, poxa, deixa ele se virar, mostra as imagens, né? Por que se fosse contra o Sampaio Corrêa estaria sendo mostrado? Então é isso, galera. Aí não pode, não é verdade? Deixa eu ver aqui, me parece que tem esse lance aqui atrás do gol, deixa eu ver aqui, me parece que eu tirei antes, mas vamos dar uma olhadinha aqui, de novo aqui o Pimentinha, esse aqui é o primeiro lance, vamos lá, ver de novo,
É importante a gente tentar tirar essas dúvidas. Aí o Pimentinha, vejamos mais esse lance aí, né? Observe a repetição sempre. Aqui o grande Pimenta de novo, lançado e agora atrás do gol, para você ver aí, ó, atrás do gol, né? Então veja aí se você consegue vislumbrar, porque a gente conseguiu, né? Então, bom, já passou, vamos seguir em frente e buscar o resultado que não veio diante do Sport Recife, diante do Atlético Goianiense. Maranhão Atlético Clube teve seu jogo programado já pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e ele vai acontecer no próximo sábado, 4 da tarde, no Estádio Castelão. Você sabe que o Sampaio joga às 18 horas, então o Maranhão joga 4 horas aqui. O Sampaio joga lá em Goiânia e o Maranhão aqui diante da Tuna Luz, esse é o primeiro jogo. E no final de semana seguinte o jogo vai ser 15 horas lá no campo da Tuna, porque estão passando lá, fazendo uma reforma lá no Mangueirão. Entretanto, o Remo conseguiu que o seu jogo passe lá para o Mangueirão, que seria no estádio Baenão. Vai entender lá essa galera. Mas de qualquer forma, meu amigo, é isso que eu tenho para informar. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu like é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço, fique com Deus e até mais.